Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor sempre. Nós desejamos trazer hoje uma mensagem no livro do profeta Ageu, ou seja, desejamos trazer o que o profeta Ageu nos diz para nós, as aplicações daquilo que ele disse, direcionado diretamente para os judeus de seus dias. Como a gente pode aplicar? Então, nosso desejo é trazer essa mensagem para os nossos dias. E para isso nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Vamos orar então. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê direção, sabedoria e graça para compreender a tua palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, pois precisamos de ti para que possamos entendê-la, mas também aplicar a nossas vidas e colocá-la, Senhor Deus, em prática diante do mundo. Que o Senhor nos ajude a vencer todos os desafios de nossos dias. Por isso pedimos que o Senhor nos dê graça para compreender a profundidade, a magnitude, Senhor Deus, a beleza da tua palavra. E tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, vou perguntar para você, como você está? Como você está? Eu sei que você tem como trazer para nós informações sobre como você está. Você saberia dizer como está a sua vida financeira, você saberia dizer como está a sua vida familiar, você saberia dizer como está a sua vida no trabalho, os problemas trabalhistas, você conseguiria apresentar um pouco sobre a sua saúde, como está o seu dia a dia. Se eu perguntar para você como você está e começar a ir a fundo dentro desse propósito de conhecer melhor como está a sua vida, sei que você conseguirá trazer uma série de informações para nós, com certeza. Mas se eu perguntar para você, se eu perguntasse para você, e como está a igreja? Você sabe? Como está a igreja do Senhor Jesus? Nós vamos para o livro do profeta Ageu, que é uma exortação aos seus dias sobre a relação, a valorização da vida comum do povo de Deus, principalmente relacionada à adoração. Você tem interesse na vida do povo de Deus? Você se importa? Você se importa de como estão os irmãos? Como é que está a vida da igreja? Se está bem, está mal? O livro do profeta Ageu nos ajuda a refletir sobre a importância de nós estarmos atentos à vida da igreja. Nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo, versículos de 1 a 11, que na verdade é para nós o texto central, mesmo que ainda depois nós venhamos a falar um pouco sobre o final do livro, porque ele nos dirige à promessa redentora, né, para o Filho de Deus que viria para salvar o seu povo. Vamos então para Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário
recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre para cá por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Pois bem, vocês devem ter percebido que Ageu está se dirigindo primariamente aos judeus, inclusive dos dias de Esdras e Neemias, que tiveram 3 desafios, grandes desafios. Voltar a reconstruir ou reconstruir a vida cultica do povo de Deus, que estava centrada no templo, e veja que ele está falando do templo. Tinha um desafio de reconstruir os muros por causa da proteção, segurança, proteção da cidade. E um grande desafio de também estar direcionando o povo a uma vida com Deus no dia a dia. Não só, veja, não são só 2 construções, não é só o templo e o muro, mas também a vida do povo, como nós vamos ver nos livros de Esdras e Neemias. É claro que se nós lêssemos aqui de uma forma bastante literal e tentando aplicar de forma literal isso para os nossos dias, nós teríamos um sério problema. É que nós estaríamos trazendo uma certa confusão, porque aplicaríamos erroneamente a mensagem de Ageu à construção de prédios. É verdade, Ageu está falando de um prédio, o templo de Deus. Por isso que antes de nós aplicarmos a nossa vida, a gente precisa entender um fator fundamental. Como aplicar esta palavra de Deus sobre a reconstrução de um templo para dias de hoje, quando nós já não temos um templo físico, um prédio? Você vai me perguntar, mas pastor, a gente não tem um prédio onde a gente usa para adorar o Senhor? Sim, mas aquela casa de oração, ela não é um templo, não é ali que Deus habita. E para isso a gente precisa, recorrer ao Novo Testamento, que nos fala que a obra de Cristo na morte e também na ressurreição e a dádiva do Espírito Santo fizeram uma significativa mudança. Lá em Mateus 24, Jesus anunciou antecipadamente que o templo já não seria lugar mais da habitação de Deus. Mateus, capítulo 24, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus pré-anunciou a destruição do templo, ou seja, ele já não teria mais seu valor. Ele cumpriu seu valor até o momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer a redenção. Por isso, inclusive, nós lemos que na crucificação, o capítulo 27 de Mateus, versículo 51, nos diz que eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Ou seja, o Santo dos Santos se abriu, porque o sumo sacerdote, o verdadeiro e definitivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, adentrou ao Santo dos Santos, tornando-se um mediador permanente para todo aquele que se achega a ele. E então o templo, ele deixa de ter seu valor. Ele que representava a presença de Deus no meio do seu povo, agora já não representa mais. E essa representação da presença de Deus no seu povo se dá exatamente na pessoa do Senhor Jesus, como nós vamos ler lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, Jesus, o Deus presente. E aí, passando um pouco mais adiante, ele nos diz o seguinte, versículo 14: e o Verbo se fez
carne e habitou entre nós, como um tabernáculo, como um templo, como a presença de Deus entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, veja que Cristo sim é que é a perfeita manifestação de Deus entre os homens. O templo já não tem mais sentido, necessidade. Tanto que, lá em Mateus 1, versículo 23, citando então a profecia do Antigo Testamento, de Isaías 7,14, ele diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, em Cristo, o próprio Deus está conosco, a presença dele. Ele é o nosso templo, ele é o nosso tabernáculo perfeito. E para nós finalizarmos, nós temos em Colossenses Paulo nos dizendo que Jesus, versículo 15 do capítulo 1, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Cristo Jesus, ele substituiu perfeitamente o templo. E uma vez que nós estamos em Cristo Jesus pela fé, o que acontece é que nós nos tornamos parte do templo de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz: Não sabeis que sois santuário de Deus? Veja, o santuário de Deus é a mesma palavra, a mesma expressão, a mesma linguagem para o templo do Antigo Testamento. Ele está dizendo: vocês são o santuário de Deus, vocês são o templo de Deus. Mas pastor, não disse agora que era Jesus? Sim, ele é a pedra angular. Ele é a base do templo. Na verdade, é nele que habita a plenitude de Deus. E nós, por estarmos nele, por sermos pedras que vivem, que constroem o templo de Deus sobre ele, por isso, e só por causa dele, nós nos tornamos templo de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, o Espírito de Deus habita em nós, não mais num templo de pedra. Como no Antigo Testamento, quando Salomão orou ao Senhor, consagrando aquele templo que havia sido construído, o Espírito do Senhor se manifestou em uma fumaça, grande fumaça, para manifestar a presença de Deus no templo. Já não mais aquele templo, agora nós somos o templo. E em 1 Pedro, ele nos fala que nós somos as pedras que vivem desse templo. Aquelas pedras que constroem um templo, só que pedras vivas, não apenas tijolos inanimados, mas pedras vivas. 1 Pedro 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ofereceres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, é fundamental que nós primeiro entendamos. Ageu está falando de um templo, porque o templo nos dias de Ageu realmente representava a presença de Deus no meio do seu povo. O culto acontecia no templo e ali Deus receberia a adoração de sua igreja. Mas aquele templo ele era temporário e ele apontava para a igreja, que em Cristo é o verdadeiro templo e permanente, porque este templo vai para a eternidade, permanente templo do Espírito Santo. Então observe que nós vamos fazer a aplicação relacionando a igreja e não a um prédio. Nosso propósito não é fazer uma campanha para reformar um prédio, ainda que, é claro que tudo que nós usamos para Deus, nós procuramos cuidar. O prédio é de utilidade para Deus, para nós fazermos a obra, ainda que ele não seja sagrado, tá? Cuidado com a sacramentalização do prédio. Ele não é sagrado, ele não é um templo, ele é um prédio onde a gente usa para a glória de Deus. Ainda que ele tenha todo um simbolismo. Por exemplo, se você pegar os prédios ou os templos, né, como a gente popularmente chama, medievais, e mesmo os mais antigos, porque os nossos hoje não têm uma estrutura de uma visão, uma cosmovisão medieval. Os prédios hoje são muito mais greco-romanos do que cristãos.
há um simbolismo. Os prédios antigos, eles são verticais porque eles querem apontar para Deus. Então há um simbolismo sagrado. Mas não que o templo seja o prédio. Então a gente precisa entender a diferença. O prédio carrega um simbolismo sagrado, apontando para Deus, como se ele quisesse dizer: aqui nós fazemos tudo para a glória de Deus. Mas a gente precisa distinguir do fato de que a igreja que é viva, que é o povo, é que dentro daquele prédio dar a ele este significado. Porque se o prédio, digamos, nunca venha a ser utilizado pela igreja, fique só de museu, ele terá apenas um simbolismo que não terá vida. Porque a igreja viva é o povo de Deus. Então, quando a igreja entra naquele prédio, aquele prédio ganha vida. O simbolismo de que ele pretende apontar para Deus ganha vida. Porque a igreja de Deus, que é o verdadeiro templo de Deus, habitado pelo Espírito Santo, está ali. Então, o que Ageu está fazendo? Está exortando o povo que volta do cativeiro. Lembre-se que o cativeiro teve um propósito fundamental: purificar o povo. O povo estava completamente perdido, e é possível ver isso nos profetas anteriores ao cativeiro, principalmente o profeta Jeremias, que vive tanto dias anteriores como inclusive os dias iniciais do exílio. E você vê toda a maldade que ele denuncia que estava presente na vida, tanto religiosa, política e social do povo judeu daqueles dias. Então o cativeiro foi muito importante para matar os ímpios que estavam destruindo a nação, inclusive dominando sobre ela, para levar os verdadeiros fiéis, aqueles que temiam a Deus, a uma purificação, para que eles se quebrantassem e então renovassem as suas forças no Senhor. E aí você vai ver, por exemplo, o profeta Daniel, os seus 3 amigos, o profeta Ezequiel e uma série de outras pessoas que, crendo na palavra do profeta Jeremias, inclusive, foram deportados porque eles confiaram que, se eles se entregassem, Deus os pouparia, os livraria. E eles foram, então, para as cidades do Império Babilônico e lá foram se desenvolvendo, inclusive testemunhando a glória de Deus nestes lugares. Agora, depois de 70 anos, o povo volta do cativeiro, já trabalhado por Deus, quebrantado por Deus, e Deus quer agora que eles o glorifiquem, restaurando inclusive a nação. Só que o que acontece é que o povo não está totalmente ajustado. E ainda se torna necessário Deus levantar profetas. Qual é o papel do profeta? É levar o povo de Deus de volta para Deus. E aí a gente vai ter o Ageu, vai ter o Zacarias, vai ter o Malaquias, profetas que vão fazer o povo realmente pegar o caminho certo. Vocês voltaram do cativeiro, mas Deus quer que vocês andem com ele. Vocês viram toda a exortação anterior, inclusive a principal exortação dos profetas anteriores ao cativeiro é a exortação contra a idolatria, é o principal. Também se fala sobre questões sociais, injustiças sociais, falta de cuidado com os órfãos e as viúvas, alguns outros problemas relacionados à vida social. Mas o principal é a idolatria, que o povo já estava marcado profundamente pela idolatria, pois havia aderido às religiões dos povos ao redor, inclusive povos que deveriam ter sido destruídos e não foram povos da terra de Canaã. Então, uma vez que o povo volta para a terra e começa a reconstruir, então Deus vê que eles estão reconstruindo sua própria vida. Veja, ele diz: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vocês voltaram do cativeiro, viram Jerusalém em ruínas, choraram por isso, e então entraram com o propósito de reconstruir a própria vida. Mas veja, cada um estava preocupado com a sua própria vida. Cada um estava preocupado em reconstruir a sua casa, em reconstruir a sua vida, em recomeçar tudo que diz respeito a si mesmo. E nesse propósito de trabalhar as suas próprias necessidades, acontece um problema. Povo, vocês esqueceram que vocês são um povo, o povo de Deus? Esqueceram que existe uma vida comum.
E a vida comum diz respeito ao templo, que é o culto a Deus, que é o lugar de adoração a Deus, que é a presença de Deus, inclusive no centro do povo de Deus. O templo que representa a presença de Deus no centro da vida da igreja é para que, ou de Israel, né, no caso Judá, é para mostrar que Deus tem prioridade. O templo no meio, inclusive, e esse chamado para que haja uma reconstrução, tem tudo a ver com o propósito de chamar o povo a colocar o coração em Deus. Mas o que estava acontecendo? Cada um estava preocupado consigo mesmo. Isso mostrava que um grande mandamento, observe que isso tem tudo a ver com este grande mandamento, que é o mandamento, o maior mandamento, né, o primeiro mandamento, que Jesus mesmo diz que é o grande primeiro mandamento, que é o mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Só que eles voltam para a sua terra e vão reconstruir suas vidas. Mas e Deus? Cadê o lugar de Deus? Por que eles não pensaram primeiro no templo, que representava a presença de Deus, no culto, onde eles iriam então manifestar a glória de Deus em adoração? Por que eles não pensaram em algo que diz respeito não apenas à vida pessoal, mas a muito mais a uma vida comum do povo de Deus, que é o povo que representava Deus diante das outras nações, e inclusive diante das nações para quem haviam testemunhado? Se nós pegarmos o livro do profeta Daniel, nós veremos o testemunho dele e de seus amigos para o rei da Babilônia, para inclusive o rei também Medo-Persa, que depois substitui, né, o Império Babilônico, e com eles receberam o testemunho de que o Senhor, o Deus de Israel, era o único Deus e que era o grande Deus que tinha poder sobre toda a criação. E esse testemunho deveria permanecer na vida do povo de Deus quando este povo está na sua terra. Porque, inclusive, Deus usou o rei Dario, o rei Ciro, chamou até Ciro de um meu ungido, usou esses reis pagãos que receberam o testemunho da glória de Deus para que Judá voltasse, os judeus, né, voltassem para Jerusalém, voltassem para a cidade de Judá e reconstruíssem. Aí imagina, esse povo volta para a sua terra, depois de todo o testemunho que foi dado aos reis pagãos, e volta e simplesmente estão nem aí com o templo, estão nem aí com a vida comum do povo de Deus, não estão preocupados, zelando por aquilo que diz respeito a Deus. Essa é a grande exortação de Ageu. Ageu está exortando, vocês estão preocupados com a vida de vocês, estão preocupados com tudo que vocês têm, com os desejos de vocês, com os propósitos de vocês, e eu? Onde é que eu fico nisso? Onde é que o meu lugar nesses sonhos, desejos, planos, metas, trabalho de vocês? Onde está o meu lugar? Então, o profeta é enviado por Deus para chamar o povo, chamar a atenção do povo. Observe que isso tem tudo a ver com o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é que Deus tenha ojeriza as riquezas, ou que nenhum cristão possa ter posses, porque ele pode muito bem até ser abençoado por Deus em seu trabalho, como José, por exemplo, Abraão e assim por diante. Mas é que a questão de onde estava o coração deles. Onde estava o coração desses homens nos dias de Jesus e também dos judeus nos dias de Ageu. O coração deles estava exatamente nos sonhos, desejos e planos pessoais. Eles estavam tão ensimesmados, ou seja, estavam olhando tanto para si mesmos, que eles não estavam olhando para Deus em primeiro lugar. Eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar
quando o Senhor deveria ser o primeiro na vida deles. Então, o que estava acontecendo é que Deus estava, então, repreendendo eles. Não só pelo profeta Ageu, repreendendo eles mais ainda. Olha o que ele diz no versículo 6 do capítulo 1 de Ageu. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, vocês estão sendo repreendidos por mim, eu estou castigando, as coisas não estão dando certo na vida de vocês, eu não estou abençoando, eu não estou dando chuva em abundância, não estou fazendo prosperar a terra, não estou abençoando vossas finanças, eu não estou fazendo isso porque vocês me desprezaram. Porque quando vocês voltaram, em vez de vocês mostrarem todo o amor a mim, colocando em primeiro lugar o interesse de reconstruir a vida de adoração, reconstruir o culto, cuidar do povo de Deus, cuidar daquilo que é comum, daquilo que é bênção de Deus e que manifesta, inclusive, a glória de Deus no meio do seu povo, cada um foi cuidar de seus próprios interesses, do seu próprio trabalho, de sua própria casa, de suas próprias necessidades. Então Deus simplesmente disse, então, tá bom, eu vou encerrar as bênçãos aqui, nada de abençoar a vida deles, e eles, em algum momento, têm que perceber por que as coisas não dão certo. Por que simplesmente está dando tudo errado? Por que todos esses problemas? Quando nós somos cercados por problemas e vemos que as coisas não dão certo, com certeza ficamos alertas. Será que Deus está nos chamando a atenção? Sempre ficamos atentos, mais atentos ao que Deus pode estar querendo mostrar, porque isso nos fere, nos machuca, nos incomoda. E Deus diz, esperastes o muito, versículo 9, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu com o sopro. Veja, eu, não era coisa, vamos botar, culpa do diabo. O diabo realmente só apronta. Mas, veja, que ainda que o diabo possa ser um instrumento de Deus, Deus diz, fui eu. Fui eu que repreendi vocês, fui eu que tirei de vocês a bênção para vocês ficarem atentos ao fato de que vocês deveriam colocar a mim em primeiro lugar. Eu deveria ser o amado da alma de vocês. Eu deveria ser amado de todo o coração, toda a alma, toda a força. Eu que deveria, não vocês mesmos, não seus interesses, não seus sonhos, não seus projetos, mas eu. Ou seja, amar a Deus de todo o coração tem implicações na vida diária. E eles não estavam sabendo aplicar. Eles estavam olhando tanto para si mesmo que não percebiam que estavam mostrando nesse olhar para si mesmo e nessa busca por seus interesses pessoais, mostrando que não amavam a Deus em primeiro lugar. Porque se amassem a Deus em primeiro lugar, pensariam logo em Deus. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Você ama seus filhos, você ama seu marido, sua esposa, você ama algumas pessoas. E quando você vai a algum lugar, ou come alguma coisa, ou ganha alguma coisa, ou vai comprar alguma coisa, observe que quando você ama muito as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, você pensa logo nela. Eu vou comprar isso para meu filho. Eu vou comprar isso para minha filha. Eu vou fazer isso. Às vezes você volta para casa sem nenhuma lembrancinha para si mesmo, mas cheio de lembrancinha para as pessoas que você ama, porque no seu coração apareceu primeiro elas do que você. Se for o contrário, se você vai para um lugar e traz sua lembrancinha só para você e mais para ninguém, isso você estará demonstrando que você ama tanto a si mesmo que você coloca a si mesmo em primeiro lugar e as pessoas não são lembradas. Então você não troca, você prefere se beneficiar do que abençoar as pessoas. Então veja que é uma atitude natural, porque quando você ama, você naturalmente coloca as pessoas na frente de você. Isso é muito natural. E Deus está vendo isso, ele está vendo que as pessoas, os judeus, não estavam colocando ele em primeiro lugar. Por isso eles estavam reconstruindo suas casas, reformando suas casas, restaurando suas coisas pessoais, investindo em seus próprios interesses e não estavam nem aí para como estava o templo, que, como disse, representava naquela época a presença de Deus no meio do seu povo. E aí Deus diz, por quê? É uma pergunta retórica, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Vocês me perguntam, vocês querem saber por que eu estou retirando bênçãos de vocês, deixando de abençoar vocês, deixando de fazer vocês prosperarem? Por que eu fiz isso? A pergunta é só para chamar a atenção. Ele mesmo responde, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa,
que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ou seja, vocês vão atrás dos seus interesses e me desprezam, me abandonam. Não estão nem aí para meus interesses. Esse é o problema. E como nós falamos, é claro que este problema não aponta apenas para um prédio. Deus não está interessado no prédio. Veja que Deus não está dizendo, ai, aquele prédio era tão bonito e o propósito é reconstruí-lo. Deus não está apegado a um prédio. Nem antes, que era quando o prédio, o templo, representava a presença de Deus, muito menos hoje. Não é o prédio, é o que ele simboliza. Não é o prédio, é o que ele representa. Ele representava, naquela época, a presença de Deus no meio do seu povo. E eles terem cuidado com o prédio representava o amor e o cuidado para com Deus. Você trazer para casa, ou dar de presente para alguém alguma coisa, não alegrará, abençoará, trará sentimentos àquela pessoa que recebeu o presente, não pelo que aquela coisa é em si. Você pode dar um simples chocolate, você pode dar uma flor, você pode dar um bombom, você pode dar uma coisa bem simples, que falando em termos materiais, não é grande coisa. Você não precisa dar um carro para uma pessoa para mostrar que a ama. Você não precisa todos os dias trazer ouro para dizer que para aquela pessoa o quanto ela é importante. Você pode trazer um simples chocolate porque o que você tinha no bolso de dinheiro só dava para comprar um chocolate. Só isso aí. Você pode trazer algo simples, porque não é aquilo que monetariamente o objeto vale. É o que ele representa. Ele representa a lembrança, ele representa o amor, ele representa a sensibilidade, ele representa um pensar naquela pessoa. Puxa, eu fui no supermercado e trouxe algo para a pessoa. Por quê? Porque eu estava pensando nela. Entende? Então é o que ele representa. O templo representava a presença de Deus, que se manifestava ali, de fato. Inclusive no tabernáculo, nós vimos a coluna de fogo, a coluna de fumaça, que eram teofanias, ou seja, manifestações de Deus no meio do seu povo. Então, Deus não está preocupado com o prédio, mas o que ele representa. E ele representava que Deus está no centro da vida do seu povo, que Deus está presente na vida do seu povo, que Deus é a razão do seu povo, que Deus é aquele para quem o seu povo se dirige. Ele representa tudo isso. Então, quando o povo não olha para o templo e não o reconstrói, isso representa algo. Representa um abandono, um desprezo, um não estar se preocupando com as coisas de Deus. Um amor menor a Deus e maior a si mesmo. E por isso estavam cuidando apenas de seus interesses. Então, como nós aplicamos isso à nossa vida? Veja que o profeta dá grande valor a isso. Deus, na verdade, que envia o profeta, e eles precisam considerar a tal ponto que o versículo 12 em diante diz que o povo ouviu a palavra do profeta, atendeu, recebeu a palavra do profeta e aceitou a palavra do profeta. Diz o texto, versículo 12: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Veja, quem mandou dizer aquelas palavras foi o Senhor, seu Deus. Deus mesmo era a razão da mensagem profética. Não era outro, mas o próprio Deus. E eles atenderam por entenderem que de fato Deus estava falando com eles. O que acontece? Há uma necessidade do povo reagir, do povo realmente receber essa palavra, reagir à palavra de Deus de forma positiva. E você como tem reagido? Observe que, como nós falamos, a igreja do Senhor Jesus são pessoas, que é o verdadeiro templo de Deus, por estar em Cristo, que é a pedra angular, que realmente é a imagem do Deus invisível. Ele é a plenitude do Deus, e nele habita a plenitude do Deus invisível. Como você tem cuidado da igreja de Deus? Você, nesse momento, por exemplo, de pandemia, está cuidando dos seus interesses, seu trabalho, suas coisas, sua vida. E quando nós falamos
de cuidar da igreja de Deus, é claro que inclui a sua família. Sua família faz parte da vida, inclusive do povo de Deus. Ela está dentro, ela está inserida. E você começa esse cuidado com a igreja de Deus a partir do cuidado com a igreja, com a família. Não é em vão que em Efésios, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então perceba que começa na família, o cuidado deles com a família. Mas também diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que ele aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Começa na família. Então, o que eles deveriam fazer era cuidar da igreja de Deus. É isso que Deus quer desde o início. Como você está cuidando da igreja de Deus? Você tem se envolvido com a vida da igreja ou você só está interessado nas suas próprias coisas? Ou seja, você está preocupado com o seu trabalho, está preocupado com seus interesses, suas necessidades, enquanto a igreja de Deus pode estar bem ou mal e você nem sabe. Você não sabe se as pessoas estão bem, se as pessoas estão mal. Você não está edificando a igreja de Deus. Uma das exortações que a palavra de Deus nos dá é para nós edificarmos uns aos outros. Edificarmos uns aos outros. Paulo várias vezes diz isso para a igreja do Senhor Jesus. Que a igreja do Senhor Jesus deveria estar se edificando para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Ele nos ensina, por exemplo, lá em Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, uma igreja que está se cuidando, que está se edificando, que está se abençoando. Paulo também nos diz, em Efésios capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então observe que no Novo Testamento aparecerão as exortações para que a igreja se edifique. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, depois de falar sobre o dia do Senhor, Paulo nos diz que nós deveríamos consolar-nos uns aos outros, ou até exortar-nos, pode ser traduzido também, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, aquilo que para Ageu, naquele momento, vem numa linguagem de reconstrução de templo, de edificação de templo, para nós é aplicado na reconstrução ou na edificação da igreja, verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus, que somos nós como povo de Deus. E como nós edificamos a igreja? Nós edificamos a igreja, é claro que para começar, fazendo parte da vida dela. Como você pode edificar a igreja se você não tem uma relação com a igreja? Como você pode colocar uma pedra para ajudar na reconstrução de um templo se você não estiver lá? Você não ajudará se você estiver longe. Então eles precisavam se envolver, eles precisavam ser ativos, eles precisavam fazer alguma coisa. Do mesmo modo, o seu papel na edificação da igreja em nossos dias exige de você uma atitude, ser ativo. Eu preciso fazer algo, eu preciso agir, eu preciso me mover. Eu preciso estar trabalhando para que a igreja de Deus, amada por Deus e que pertence a Jesus, seja edificada para a glória de Deus. Edificada. E eu contribuo. Eu contribuo. Tanto é que o papel do pastor é edificar a igreja do Senhor Jesus. O nosso papel é edificar a igreja que pertence a Deus. Lá em Efésios, capítulo 4, ele diz, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e assim ele continua falando.
E você está ajudando a edificar a igreja? Para você edificar a igreja, você precisa fazer parte dela. Você precisa andar com ela, para que você possa exortá-la quando houver erros, para que você possa consolá-la quando houver tristeza, para que você possa fortalecê-la diante das lutas, para que você possa compartilhar e receber o compartilhamento de suas necessidades físico-espirituais no dia a dia, para que você possa estar ajudando a crescer no Senhor, no conhecimento da palavra, ajudando a ser abençoada pelo Senhor por meio da intercessão, das orações, ajudando-a a viver uma vida cheia do Espírito Santo por meio de todas estas coisas e da adoração a Deus, do culto ao Senhor, no qual nós invocamos a Deus, glorificamos a Deus, apontamos para a glória de Deus e Deus abençoa a sua igreja. Você precisará se envolver. Você tem se envolvido? Ou só é importante os seus interesses particulares? O seu trabalho para você ganhar dinheiro, as suas necessidades pessoais para satisfazer a si mesmo, a construção da sua casa, a compra do seu carro, as suas férias, seu passeio. Só seus interesses têm valor. E a igreja de Deus? Será que Deus está satisfeito da uma forma como você tem tratado o templo de Deus, que é a igreja do Deus vivo? Será que Deus está satisfeito com o fato de que você faz tudo para se beneficiar, para trazer para si mesmo o que é bom e o que é melhor, que você não poupa nem tempo, nem esforço, nem investimento financeiro para trazer para si mesmo tudo o que é do bom e do melhor. Você não poupa para comer o melhor, para construir a melhor casa, para ter o melhor carro. Você não poupa nada. Você se esforça e faz o melhor para ter para si mesmo aquilo que é bom para você. Mas você não se esforça em nada. Você não dá tempo, você não se esforça e você não investe quando se diz respeito às coisas de Deus, à igreja de Deus. Será que Deus está satisfeito? Será que não poderíamos aplicar aos nossos dias, à vida do povo de Deus, dos cristãos de nossos dias, essa mesma palavra? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, não é hora de nós construirmos a casa de Deus. Ou seja, não é hora de eu orar, não é hora de eu meditar, não é hora de eu ir ao culto, não é hora de eu estar nas atividades da igreja para, inclusive, aprender junto e ser um instrumento para contribuir com a edificação dela. Não é hora de eu abençoar o irmão, não é hora de nada disso. Mas é hora de construir a minha própria vida, de investir em mim mesmo, de fazer as minhas próprias coisas, de procurar meus próprios interesses. E então, por isso, diz o texto ainda, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? É o momento de vocês investirem em si mesmo, mas não é momento de investir em mim. É momento de vocês fazerem tudo o que é bom para vocês, mas não é momento de colocarem a mim no centro, de me colocarem no centro da vida de vocês. Então, como você aplica isso à sua vida? No mínimo você deve refletir, será que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar? Será que Ele realmente é amado por mim de todo o coração, de toda a alma e de toda a força? Será que Ele é o meu primeiro pensamento? Será que Ele realmente tem sido a prioridade? Será que eu tenho até trabalhado por amor a Ele, para servir, para dar testemunho, para ser bênção? Será que eu tenho valorizado a vida da igreja, que é a igreja do Deus invisível, que é a igreja onde o Espírito de Deus se manifesta, que é a igreja pela qual Jesus deu a sua vida, que é o santuário de Deus? Será que eu tenho ajudado? Ou será que eu nunca tenho tempo para a igreja, nunca tenho tempo para Deus, porque eu estou muito ocupado com os meus próprios interesses carnais, com os meus próprios interesses pessoais, com a minha própria vida, porque eu tenho muitos sonhos e planos para construir castelos, por isso eu não tenho tempo para as coisas de Deus. E então, se isso for verdade, veja que Deus dará a mesma resposta para você. Deus não abrirá as portas do céu. Não é querendo trazer um medo para ninguém, não. Apesar de que deveriam temer a Deus. Jesus disse, não temam aqueles que podem tirar a vida, né, o corpo, matar o corpo, mas aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. É esse que vocês deveriam temer. Então, ainda que eu não queira ficar colocando apenas pavor, porque o temor de Deus deve ser colocado por você entender a profundidade do que se faz ao desprezar a Deus. Temer por ver que desprezar a Deus é um absurdo.
Mas eu quero que você veja que Deus realmente mostra sua insatisfação quando vê que seu povo não dá prioridade a Ele. Nós temos visto as reuniões de oração, um grupo pequeno, significa que os outros estão fazendo outras coisas. Nós temos visto a forma como as pessoas procuram a vida comum da igreja, porque para elas parece não ser importante a vida comum. Então elas estão sempre ocupadas consigo mesmo. Elas esquecem que Deus tem um povo, e nesse povo Deus se manifesta. Você quer ver? Nós vamos para o Salmo 133. Um salmo que você deve conhecer, muito bonito, e fala algo profundo, necessário, que diz respeito à nossa vida. Ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção sacerdotal de Números era uma bênção para todo o povo. O povo é visto como uma unidade. E é ali Deus derrama a sua bênção. Observe que para Deus é fundamental a comunhão. Novo céu, nova terra não é um lugar de pessoas vivendo para si mesmo. É um lugar de pessoas vivendo para Deus e para o povo de Deus, para a igreja do seu Jesus, abençoando essa igreja que é a igreja do Senhor Jesus. A bênção de Arão é uma bênção para todos, não uma bênção para uma pessoa ou outra específica. Ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Era para cada um, mas dentro do povo, não apenas como indivíduo, mas como parte do povo de Deus, parte do povo de Deus. Deus se agrada da unidade, não a despreze. Deus se agrada da unidade porque, inclusive, essa comunhão é um instrumento de Deus para abençoar o próprio povo de Deus e glorificar o nome do Senhor. Nós sabemos que o terceiro grande mandamento está lá em João 13, versículo 34 e 35, e diz exatamente respeito a isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Observe a necessidade, a importância fundamental da igreja amar. Veja que Deus quer, Ele colocou como ordenança. Assim como Ageu ordenou da parte de Deus que o povo edificasse o templo, Deus ordenou no mandamento que a igreja amasse, se amasse, um cristão amasse o outro cristão, para que assim edificasse uns aos outros, investisse uns nos outros, desse tempo uns aos outros. E isso aconteceria por meio do operar do Espírito Santo na vida de sua igreja. Veja que o Espírito Santo é dado exatamente para vivermos a beleza desta nova vida em Cristo Jesus para a glória de Deus. E não é exatamente isso que acontece? Quando em Pentecostes o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, acontece não só a manifestação do dom de línguas para a pregação às pessoas de todas as nações, mas acontece também um operar do Espírito de Deus mudando o coração das pessoas. Daqueles que eram duros de coração e agora estavam quebrantados para glorificarem a Deus no meio da igreja, não à parte, mas no meio. Observe então Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Uma obra do Espírito Santo, um resultado do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo está aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, juntos. No templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observem
quando o Espírito de Deus se manifestou, a vida das próprias pessoas mudou. E a igreja, então, ganhou vida. Olha que vida linda. Eles perseveravam na doutrina, uma doutrina. Na comunhão, olha, que é o segundo elemento, inclusive, a comunhão, que está presente em todo o texto. Percebe? E o que isso representa? Que o terceiro mandamento, que é o mandamento de João 13, 34 e 35, que fala que eles deveriam se amar como Jesus os amou, que eles deveriam se amar como o próprio Cristo que deu a vida pela igreja. Ele diz: se tiverdes amor uns aos outros, seriam conhecidos como meus discípulos. Este amor está presente aqui, em Atos 2, 34, 42 a 47. O amor de Deus manifestando-se pelo operado Espírito Santo na vida da igreja. Essa é verdadeiramente uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja barulhenta, não é uma igreja que manifesta uma série de rodopios, é uma igreja cheia do amor do Espírito Santo. Não é uma igreja de atas, uma igreja de burocracia, de uma estrutura aparentemente organizada ou muito confusa e burocrática. Não é isso que manifesta o dom do Espírito Santo. O que manifesta é isso aqui. Uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí, quando a gente vê em nossos dias, as pessoas não têm interesse pela oração. Elas vivem mais falando mal um dos outros, com picuinha, com coisas bestas, do que se amando e se cuidando. Não perseveram na doutrina porque nem têm interesse em aprender a palavra do Senhor. E não estão nem aí para a vida de adoração, de culto e sacramentos. Não estão nem aí para nada. Como é que eu posso dizer que essas pessoas que se chamam de cristãs, que estão no meio da igreja visível, realmente estão cheias do Espírito Santo? Se elas não conseguem ficar atentas à exortação do profeta Ageu, que eles deveriam edificar a igreja, porque eles deveriam amar a Deus em primeiro lugar. E você tem amado a Deus em primeiro lugar? Você tem ajudado a igreja a chegar nesse momento tão bonito, nesse ambiente tão bonito de perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, onde o amor de Deus está presente. O amor a Deus em primeiro lugar, porque eles fazem isso por amor a Deus. Por que edificar a igreja? Por amor a Deus. Por que orar? Por amor a Deus. Por que estar junto com a igreja? Por amor a Deus. Por que ir para as programações da igreja? Por amor a Deus. Por que fazer tudo isso? Por amor a Deus. Em primeiro lugar, é por amor a Deus. Não é só para cumprir uma programação, uma tabela, para ter o ponto. Não! Porque nenhuma delas deverão ser meras atividades para entreter pecadores. Não se trata de café, almoço e janta, de eventos só para entreter os pecadores. Se trata de atividades que conduzem para Deus, de momentos que conduzem para Deus, em momentos em que a palavra de Deus é pregada, a oração está presente, onde Deus é louvado. Então, é por amor a Deus em primeiro lugar, mas também por amor à própria igreja de Deus. Essa igreja que é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Essa igreja que realmente é o templo onde o Espírito de Deus se manifesta. Você ama a igreja de Deus? E você tem edificado? Onde está você? Onde está você agora? Onde estará você na quinta? Onde estará você nos sábados? Nos domingos pela manhã e à noite? Onde estará? Talvez comendo, passeando, fazendo alguma coisa de interesse particular. Onde está você? Onde está você? Era para você estar com o povo de Deus. Porque é este povo pelo qual Jesus morreu que é o templo de Deus. E você, como pedra que vive, deve ajudar a edificar este povo, fortalecer este povo, Deus operar na vida deste povo também por sua vida, como instrumento em que você chega junto dos irmãos para realmente abençoá-los em todos os aspectos, para edificá-los, fortalecê-los, consolá-los, exortá-los, ajudá-los, compartilhar e assim por diante. É assim que a palavra do Senhor nos diz que cada um é parte de um todo, como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12. Ele nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito.
porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E ele começa a falar dos membros. Onde está você? Quer seja pé, quer seja mão, quer seja braço, dedo. Não importa se você é ouvido, nariz, boca ou olho. Você, se realmente é parte do corpo de Deus, tem que contribuir com a sua edificação. Deus quer que você seja um instrumento de bênção para edificar a sua igreja, para glorificar o nome dele no meio da sua igreja. Então, pare de colocar a si mesmo em primeiro lugar. Pare de investir em si mesmo em primeiro lugar. Pare de fazer da sua vida o centro de todo o seu eu. Pare. Você deve viver para Deus e não as pessoas ou você mesmo vivendo para si mesmo. Você deve viver para Deus. Isso é que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É colocar Deus em primeiro lugar. E para colocar Deus em primeiro lugar, você terá que fazer isso no dia a dia. Isso não é só uma teoria, isso é prática. E nós vemos isso na forma como você trata a igreja, que é a igreja do Deus vivo, que é a obra de Deus, onde Deus habita pelo Espírito Santo, é a igreja. E a sua relação com ela, a sua vida com ela, falará profundamente como você tem visto Deus e a igreja dele. Assim como nos dias do profeta Ageu, o simples fato deles não reconstruírem um templo, que é um prédio, deles não reconstruírem um prédio, falava profundamente de como Deus estava em segundo plano na vida deles. Quanto mais se um prédio e uma falta de dedicação a ele falava o tipo de relação que eles tinham com Deus, como Deus estava em segundo lugar, quanto mais a sua relação com a igreja do Deus vivo, onde o Espírito de Deus realmente habita, que somos nós, o povo de Deus. A sua relação de desprezo, de indiferença, de não ser ativo, de não se preocupar como ela está, de não fazer nada, de criar, alguns até criam problemas por meio de uma série de picuinha, maledicência ou coisas assim. A forma como você se relaciona com a igreja, imagine o quanto isso diz para Deus. O desprezo, a indiferença para com Ele, em como Ele está em segundo e terceiro plano na vida de quem despreza as coisas de Deus. Então, pare hoje mesmo. Chame sua família e faça Deus o centro dela. E, na prática, mostre isso na sua vida com a igreja, que é a igreja do Deus invisível. Então, mostre isso no dia a dia, não só na teoria, não só de boca para fora, mas nas suas atitudes. Mostre que Deus é verdadeiramente o centro da sua vida e da vida da sua família. Seja realmente um edificador da igreja de Deus, porque isto agrada ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Vivemos dias difíceis em que o materialismo e o naturalismo conseguiram convencer as pessoas de que é mais importante ter do que ser. Que é mais importante pensar em si mesmo e nos seus próprios anseios do que na eternidade, nas coisas que pertencem ao Senhor, na tua obra, na vida da tua igreja. Ajuda o teu povo a perceber os perigos, os problemas, ó Deus, seríssimos desta cosmovisão pagã, para que teu povo, ó Deus, possa andar contigo e para ti, para que coloque o Senhor em primeiro lugar e glorifique de fato o teu nome, Senhor Deus. Glorifique o teu nome no dia a dia. Não apenas na teoria, não apenas cantando bonito, mas realmente se dedicando às coisas do Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que tu possas estar operando nos corações. Receba a nossa oração e abençoe o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra fique no coração de vocês.